Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje nós estamos aqui com Fabien Ettigaray, ele que é diretor e fundador da Market Analyze. A gente vai falar um pouquinho sobre um tema que está bem em alta, né, Fabien? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Victor. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Fabien, vamos começar então explicando para quem não conhece o que é a Market Analyze, né? O que vocês fazem hoje, e queria que você falasse também um pouquinho sobre esse foco que vocês têm de algumas pesquisas na área de sustentabilidade. A Market Analysis é um instituto de pesquisa de mercado, pesquisa de opinião pública. Basicamente, tentamos entender o pensamento e as crenças da população geral, como de públicos específicos, sobre diferentes temas relevantes para a agenda pública. Um deles sendo justamente o das mudanças climáticas. Esse, junto com outros tópicos que fazem parte do paquete de preocupações ambientais vinculadas com consumo sustentável, responsabilidade social das empresas, derivações da crise ambiental que a gente está vivendo, estímulos a consumir produtos ambientais socialmente corretos, faz parte justamente do leque de tópicos que a gente investiga via pesquisas de opinião ou de mercado. Legal, interessante. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre, eu acho que o grande destaque que a gente vai falar hoje, que é uma pesquisa que vocês lançaram recentemente, né? Atualmente a gente tem aqui uma grande parcela, não só no Brasil, mas mundial, que nega a existência da mudança climática. E recentemente vocês lançaram o estudo Realismo Climático no Brasil. Isso. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o estudo, o que ele é. Vamos começar do princípio do que foi esse estudo, como que ele surgiu. A gente vem monitorando qual que é a percepção de alguns temas quentes da agenda ambiental já há vários anos, e dessa vez tivemos oportunidade, por ser membros de uma rede internacional que reúne outros institutos de pesquisa em mais 38 países desenvolvidos e emergentes, de fazer essa tomada de pulso da opinião sobre temas vinculados com o aquecimento global e mudanças climáticas. Então, nos interessou entender, mais no contexto atual, onde, justamente como você falava, tem tanta prédica negacionista, né, e ancorada no questionamento não apenas ao fenômeno, mas também àqueles que produzem conhecimento e problematizam o fenômeno. Ciência, mídia especializada, organismos multilaterais que tentam justamente encontrar alguns caminhos de resolução à crise ambiental que estamos vivendo. E a partir disso surgiu então essa iniciativa de tentar entender, por um lado, a percepção de gravidade ou não das mudanças climáticas, que foi uma das questões que a gente levantou, a conexão com o fenômeno específico do aquecimento global. Em terceiro lugar, quem é o responsável por isso, que faz parte, inclusive, do corpo central, do core do negacionismo, negar que a atividade humana tem algum tipo de responsabilidade por isso, que seria mais um fenômeno natural. E, por último, tentar entender quão otimista ou pessimista é a perspectiva de mitigação, redução, neutralização dessas mudanças climáticas. Então, foram 4 perguntas que a gente consultou aqui com uma amostra de 560 pessoas no Brasil, e somadas aos outros 38 países, em total consultamos quase 30 mil pessoas. E os resultados são muito reveladores, porque a gente vive numa sociedade onde ainda persistem várias crenças sobrenaturais ou totalmente descoladas da evidência científica e do conhecimento bem informado, né, divulgado pela mídia, divulgado por peritos, por experts.
e que conta ainda com o respaldo forte da atual administração, né? do presidente em exercício, como de toda a coalição, que justamente uma das características tem sido negar que o problema seja sério, negar que o meio ambiente apareça como um interlocutor e não apenas como um objetivo, como alvo a ser utilizado, que é a leitura oficial, né? E também descolá-lo das atividades humanas. Então, é surpresivo o resultado que encontramos para o Brasil, onde mais de 90% entendem que existem as mudanças climáticas, que elas levam ao aquecimento global, que elas são um problema sério para a humanidade e que são resultado das atividades humanas, porque justamente contestam esse discurso, esse posicionamento oficial a negar a realidade do que está acontecendo com o nosso meio ambiente. Falando um pouquinho sobre esse público, né? A gente vê na pesquisa que as mulheres e os millennials eles são mais realistas. Uhum. É um pouquinho ao contrário do que eu imaginei. Essa parcela da geração Z, ela é menos realista, né? Eu queria entender um pouquinho o que acontece, porque a gente está colocando aqui as nossas esperanças nas gerações futuras e a gente vê um pouquinho isso diferente, né? Eles não tão realistas e acreditando um pouco. Como que você vê isso? Tem algum ponto importante em relação a esse negacionismo vindo desse público mais jovem? Ou até mesmo a gente vê aqui, né? Mulheres e milênios, né? São os principais. Isso. O que acontece com o homem e o que acontece com os mais jovens? Não, então, mas a perspectiva, digamos, o bosque é que existe uma maioria muito sólida, que enxerga o problema como algo real, não como artifício, não como uma fábula. Então, o Brasil como um todo está ciente de que esses fenômenos climáticos que afetam no dia a dia, eles estão presentes. Então, o negacionismo é minoritário. Essa eu acho que é uma das boas notícias que traz a pesquisa. Claro que tem diferenças entre grupos, né? Grupos etários, como se falou, mas também são diferenças de grau, né? Porque, por exemplo, a distância entre os millennials e essa população mais jovem, de geração Z, de 18 a 24, é de 6 pontos percentuais. Então, está dentro, está além da margem de erro, ou seja, é uma diferença real, existente, mas ainda é uma maioria de geração Z, né, mais de 2/3, que reconhecem as mudanças climáticas desde uma perspectiva realista, né? Quando eu digo realista, é isso, é causada pela atividade humana, é um problema sério, não é balela, causa o aquecimento global, né? O que modera ali um pouco, no caso do Brasil, é essa perspectiva ultra-otimista, que faz com que esse realismo, e que não está tão em linha com o que a evidência científica vem mostrando, né? Os brasileiros tendem a ser otimistas como approach de vida, né? Como filosofia de vida no geral. E aqui, obviamente, contamina também essa leitura dos fenômenos ambientais, né? Vai ser possível resolver, vai ficar melhor, etc. Você tem outros focos que são bem mais pessimistas nesse sentido. Agora, não me parece estranho que sejam os millennials ou aqueles que liderem esse grupo, porque a diferença da geração Z, ele já está inserido na realidade do mercado ou estão seriamente lutando para se inserir. E junto com essa realidade do mercado, eles estão muito mais expostos aos problemas de mobilidade social e contaminação na rua, os problemas vinculados com chuvas fortes, ascendentes que isso produz, ou pelo fato de se deslocarem
para lugares de trabalho, de estudo, ou pelas responsabilidades que têm como pais e mães, de sofrerem fenômenos como altas temperaturas, né, ou mudanças radicais de temperatura, que também estão vinculadas com as mudanças climáticas. Então, esse estágio de vida no qual se começa a estar batalhando mesmo pelo próprio futuro e pelo futuro da família que está se construindo, que se pretende construir, torna muito mais sensíveis a vários temas, o econômico é o primeiro, mas também a outros temas que contextualizam a vida de cada um, como ser quanto que a crise ambiental, os traumas e fenômenos traumáticos vindos de fenômenos ambientais inesperados pressionam a vida, o bolso de cada um, ao estado de ânimo de cada um e as possibilidades que se tem de tentar ter um presente e um futuro previsível, sólido, completo, etc. Né? Então, eu acho que é uma população que tem uma sensibilidade maior em função justamente de estar nessa fase de entrar ao mercado, entrar na vida adulta finalmente. E as mulheres, por outro lado, também não me estranham, porque, bom, se a gente pegar as demográficas de quem que foi como que se divide em termos de gênero o eleitorado pro-Bolsonaro, o anti-Bolsonaro, o pro-Bolsonaro, o desvinculado do Bolsonaro, coincide com um alinhamento muito maior de homens com o Bolsonaro do que mulheres, né? Então, que as mulheres se apresentem como mais realistas e os homens como proporcionalmente mais negacionistas, estaria em parte quando esse alinhamento eleitoral que também existiu, né? Os homens tenderam a apoiar o Bolsonaro com maior intensidade do que as mulheres, em parte também, não digo que exclusivamente pelo discurso ambiental, porque é irreal isso, mas ecoaram várias das crenças, né? Não apenas as crenças mais autoritárias, ou mais machistas, ou mais homofóbicas, mas também parte do restante do pacote de crenças no qual a candidatura dele se apoiou, que tendia justamente a negar o valor do conhecimento, o valor da evidência confirmada, né? Da informação publicamente checada, né? Como é o que acontece com o que diferentes veículos nos informam a respeito do que está acontecendo com o nosso clima. Sim. Você falou um ponto importante aí, a respeito de informação, né? O estudo até cita um pouquinho a respeito das fake news, né? Influenciando os mais jovens e tudo mais. Vocês perceberam isso sendo um fator decisivo nessa, mesmo que seja uma pequena parcela, mas impulsionando esse público negacionista? A gente não chegou a perguntar sobre percepção de quanto do que eles consomem ou ficam expostos em termos de notícia percebem como sendo fake news ou verdadeiro. Mas sim mas sim é possível, e aqui já pegando não apenas o Brasil, senão focando no restante da amostra da pesquisa, né? Como falei, foi feita ao todo em 39 países, Brasil mais 38. E o que a gente fez? Desenvolveu um indicador de realismo climático, né, com o qual se abriu a conversa, e tentou correlacionar com alguns outros indicadores que estão disponíveis a partir de diferentes fontes. Então, um deles, por exemplo, é o de ideologia política. E é uma pesquisa que vem sendo levantada por um consórcio de universidades a cada 4, 5 anos, porque supostamente as ideologias não mudam tanto, né? Ou pelo menos tão rapidamente, né? São processos mais lentos, mais graduais, né? Então, eu não pulo da extrema esquerda para a extrema direita ou vice-versa de um ano para o outro, né? Algo que leva um tempo para fazer esse movimento. Então, que seja feito há 4, 5 anos não representa um problema.
Então, pegamos essa informação, esse outro estudo chama-se Pesquisa Mundial de Valores, e plotamos cada país em dois eixos. Um eixo que é esse indicador de realismo climático, fruto da nossa pesquisa, né? E o outro, né? Vamos imaginar um eixo vertical, que é esse aí, e um eixo horizontal, que é em que lugar no contínuo direita-esquerda essa sociedade se coloca, em média, obviamente, né? Não cada pessoa, sino pegando as amostras de cada país e pegando o valor médio, né? Um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, etc. E aí sim encontramos uma correlação muito forte entre ser mais conservador, sociedades que em média estavam mais para o lado da direita e que tendiam a negar o fenômeno das mudanças climáticas. E, por sua vez, sociedades que em média estavam um pouquinho mais para a centro-esquerda e que tendiam a coincidir com o consenso científico sobre mudanças climáticas. Não tem a ver com fake news, mas certamente a leitura mais crítica das notícias e a capacidade, inclusive, para questionar e eventualmente correr atrás de suporte para validar algum tipo de informação, é algo que aqueles que se autodefinem como de esquerda, centro-esquerda, tendem a fazer, né, com maior frequência do que aqueles que se identificam como conservadores ou de direita. Então, tem sim certos alinhamentos aí muito claros entre o tipo de forma de encarar o mundo no geral, né, e a disposição a negar a realidade climática ou, pelo contrário, de reconhecê-la. Você falou sobre sociedade, falou sobre os 39 países, né? O Brasil mais 38. E a gente vê na pesquisa que a proximidade com a natureza ela intensifica o realismo. A gente tem uma proximidade muito forte com a natureza, né, por essência, no Brasil. Tem como me dizer um pouquinho de qual que é o quanto isso influencia na questão do realismo, né? Porque hoje a gente tem aí por volta de, se eu não me engano, são 8%, né, dos pesquisados aí tinha um contato próximo com a natureza. E os outros países, como que acaba sendo essa proximidade da natureza? Como que acaba realmente sendo intensificado, como é o caso do Brasil? Como que é visto em outros países? Não, deixa só aclarar um detalhe. A gente perguntou, numa escala assim de muito de acordo, de totalmente de acordo a totalmente em desacordo, quanto que cada um sentia necessidade de contato com a natureza. A gente perguntou contato com outras pessoas, contato com animais e contato com plantas. E a partir de animais e plantas, a gente juntou e fez um indicador único, né? Legal. Isso que denominamos contato com a natureza. Uma grande maioria expressou necessidade, não todo mundo, né? Acredito que foi 58%, 59%, estava totalmente de acordo ou parcialmente de acordo com sentir necessidade de estar em contato com animais e plantas. 8% é a diferença em grau de realismo entre aqueles que sentem alta necessidade de contato com a natureza versus aqueles que sentem baixa necessidade de contato com a natureza. Então, essa aí é a distância de realismo entre um grupo e outro, né? Claramente está indicando que o fato de se expor a outras formas de vida, né? E de se expor de uma forma corporal, geralmente, né? Porque a gente interage com animais, cachorros, gatos, etc., mexendo, né? Não apenas de uma forma visual. Com vegetação também, mas, enfim, nos rodeia, faz parte da nossa rotina, etc.,
se a gente, de fato, reconhece essa necessidade de ter contato com plantas. Então, a grande preocupação aqui, pelo menos o grande chamado de atenção da pesquisa, é que essa diferença significativa entre pessoas que têm alto e baixo contato com a natureza realmente faz uma diferença respeito de como se enxergam os fenômenos climáticos, a atenção que se dá, da preocupação que é reconhecida, né, a respeito dos transtornos climáticos, e na medida em que temos temos novas gerações que cada vez de forma mais intensa se desconectam da natureza por viver no mundo virtual, né, no mundo digital dos celulares, smartphones, tablets, e deixam de ter esse contato, porque também deixam de existir, seja por motivos de falta de infraestrutura, por motivos de insegurança, ou inclusive por próprios motivos climáticos, deixam de existir oportunidades de ir para praças, parques, viajar, enfim, entrar numa cachoeira como visitar um parque nacional ou estar em contato com animais. Na medida em que futuras gerações passam a ter um desequilíbrio entre a vivência digital e a vivência real, isso também vai estar alimentando o negacionismo, né? Porque, de fato, ficam dessensibilizadas do reconhecimento de que algo está mudando no clima, né? Se a gente fica diretaço num ambiente com ar-condicionado, 24 graus, 22 graus, não tem crise climática ao nosso redor. Está sensacional, né? Mais um país que você bota o pé fora e está 40 graus Celsius na hora, né? E com chuvas despencando. Então, na medida que a gente se isola fisicamente do mundo natural ao nosso redor, com certeza esse isolamento não é apenas físico, é também cognitivo. Deixamos de reconhecer certas coisas que estão acontecendo como problemáticas. Você falou sobre o futuro, né? As futuras gerações. Então eu queria já pegar esse gancho um pouco para a gente falar sobre futuro. Como que você vê o tema da sustentabilidade no futuro? É impressão minha ou tudo tem virado sustentável agora? Engraçado, recentemente eu li um estudo falando a respeito dos carros elétricos, que os carros elétricos eles não são tão sustentáveis quanto o carro a gasolina. Enfim, depois eu fui ler um pouco mais o estudo e você percebe que não é nada daquilo que estava no título da matéria, né? Mas eu percebo que há uma necessidade de trazer a sustentabilidade para tudo. Eu queria então entender como que você vê um pouquinho desse futuro e até mesmo essa correlação que você falou a respeito das novas gerações. É um debate longo, né? Tem conferências de 4 dias completas só debatendo isso. Então, em poucos minutos, o que eu posso dizer é que é verdade que aparece como uma nova Jerusalém para muitas empresas, muitas organizações, né? A utopia da sustentabilidade. E então, rapidamente se pega carona nisso, se cavalga acima do marketing verde e tenta se manter algum grau de competitividade no mercado, né? Isso falando mais de empresas, eu imagino que você esteja falando mais de empresas do que de outros agentes, né? Quando se fala, tudo virou sustentável. Mas eu vejo algo tremendamente positivo nisso, né? Porque é muito melhor ter organizações que, seja por crença genuína ou para pegar carona, por oportunismo, levanta a bandeira da sustentabilidade, do que aquelas que simplesmente continuam ignorando essa questão e tentando fazer de conta e normalizar no restante dos seus interlocutores, consumidores,
né? Clientes, fornecedores, empregados, etc. A ideia de que sustentabilidade balela e que a única coisa importante é continuar faturando a qualquer custo e continuar lucrando independente das consequências da ação da empresa, né? E por que é importante? Porque mesmo que se trate de alguma forma de manipulação, maniqueísmo, etc., uma vez que se levantou a bandeira da sustentabilidade, fica muito mais fácil depois cobrar e expor a empresa que fez isso por oportunismo. E aí a queimação de filme da empresa perante os diferentes públicos que ela tem é muito mais fácil de ser feita, muito mais fácil de gerar algum tipo de crise de consciência e crise de liderança no interior dessa organização, e muito mais fácil também de que, de fato, termine se encaminhando para algum tipo de ação de fato sustentável, né? É o que aconteceu com várias organizações que atravessaram escândalos justamente por levantar uma bandeira de sustentabilidade sem muita convicção, sem muito a ver com a prática real, né? E que então ficaram vítimas, ficaram expostas e vítimas desse próprio impulso oportunista, né? Porque passaram a ser cobradas em função da legislação, por organizações não governamentais, pelos próprios consumidores, para agirem responsavelmente. Então, você tem casos aí, N casos, né? Desde a Nike, que não era um tema tanto ambiental, era um tema mais social, de exploração da mão de obra, que terminou fazendo uma série de acordos para reverter suas práticas internas e a forma de escolher fornecedores. A Unilever e a Nestlé, que aí sim já tinha consequências ambientais, passaram a substituir florestas nativas na Indonésia, no Brasil, Malásia, etc., por óleo de palma, plantações para fabricar óleo de palma. E isso foi, de forma muito efetiva, denunciado, se mobilizaram consumidores pressionando as empresas e conseguiram reverter esse tipo de práticas. Então, mesmo que a sustentabilidade em algumas organizações seja pouco convincente na prática, isso termina expondo essas organizações a uma penalidade muito maior do que se simplesmente continuassem fazendo negócios como antigamente. Um pouquinho da que a gente está falando aqui dos greenwashings, né? Exato. Hoje está muito mais fácil do consumidor, enfim, não só consumidor, mas no público geral, quando identifica esse washing, ele penalizar a marca, né, a empresa. De fato, você tem outra linha de pesquisas que nós também monitoramos nesse caso, desde 2005, é o número de pessoas que boicotam, ou seja, deixam de comprar produtos de uma empresa ou falam mal sobre essa empresa para terceiras pessoas em função do mau comportamento ambiental dessa empresa, social ou ambiental dessa empresa, daquela organização. E, claro, vai oscilando ao longo do tempo, mas você tem um percentual entre 10% e 12% que não muda, que é estoicamente político ao momento de consumir, de fazer suas compras. Político no sentido de cobrar de determinadas organizações coerência na prática comercial, né, vinculada com compromissos de sustentabilidade, e pune essas empresas, esse 10% a 12% pune essas empresas deixando de comprar ou queimando o filme dessas empresas. Você pode dizer, tá aí, mas a empresa ainda tem o outro 90%, né? Mas assim, qualquer movimento de mobilização, de protesta, de manifestação, etc., nunca leva 90%
das pessoas para as ruas, né? Começa com uma minoria muito ativa, muito mobilizada, muito convicta, que consegue virar o clima de opinião, né? E esse percentual, em outros momentos, já chegou a ser de 22% aqui no Brasil. Então, em determinados mercados, em determinados segmentos de mercado, onde a concorrência tem vários atores, vários players, e a concorrência é por nichos, né, por fatias pequenas do mercado, uma diferença de 10, 12% é grande. Sim, sem dúvidas. Fabiano, o bate-papo tá incrível. Foi o que você falou, a gente tem aqui algumas conferências que duram 4 dias falando sobre o assunto, a gente tem bastante coisa para falar, mas o podcast ele é curtinho mesmo, então eu vou deixar para a gente continuar numa próxima oportunidade. Certo. É muito legal ver esse estudo, eu acho que dá uma clareza a respeito de uma sociedade que a gente tem hoje muito dividida, e é muito interessante vocês trazerem alguns insights bem legais, não só sobre o mundo, mas também trazendo um pouquinho para a realidade do Brasil. Perfeito. Queria agradecer então sua participação. Obrigado. E pro ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau.